queridos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre criação de world building. E hoje nós iremos utilizar a pirâmide de Maslow como referência. Quer saber mais como isso funciona e como você pode abordar isso no seu mundo fantástico? Então sim, bora! Quando a gente fala sobre a pirâmide de Maslow, nós estamos falando sobre a hierarquia das necessidades de Maslow, ou seja, ele fala um pouco sobre uma construção da psicologia que diz que você tem as suas necessidades básicas fisiológicas e de acordo com a elevação até chegar no topo da pirâmide, a gente vai chegando na segurança, a gente vai chegando na questão dos amores e relacionamentos, estima até chegar no ponto ápice que é a realização pessoal. De uma forma geral, Abraham Maslow ele explica que quando você, por exemplo, está precisando de algo fisiológico, ou seja, você sente fome, você não vai pensar na sua autoestima, você vai pensar em resolver primeiro a sua necessidade de comida e depois você vai subindo nas categorias. Então, quando a gente fala sobre construção de world building utilizando a pirâmide de Maslow, estamos falando sobre criar as suas necessidades, o grau de necessidades a partir daquilo que o seu personagem precisa. Obviamente, quando a gente conversa falando sobre mas o que eu coloco na minha construção, o que eu coloco na minha cidade, o que eu coloco no meu world building, às vezes você está faltando um feeling de quê? Quando estamos falando de uma criação de uma cidade, a cidade precisa ter A, B, C, D. Mas como eu defino isso? Como eu consigo criar as construções, aquilo que a cidade precisa? Você pode então utilizar a pirâmide da hierarquia das necessidades para dizer: na sua cidade, ela corresponde à sociedade básica, seria necessidades básicas da sua criação. Por exemplo, na sua cidade produz alimento? Tem algum tipo de segurança? Tem algum tipo de relação interpessoal? Tem uma relação intrapessoal? Existem projeções para o futuro? Com isso, criando essas necessidades e pensando como isso pode gerar os pontos que nós vamos abordar, você pode ir pensando: se eu já criei isso, eu vou pro próximo, e vou pro próximo, e vou pro próximo. Por isso que, quando a gente fala no quesito de construção de mundos, obviamente a galera pede: faz um tutorial de como fazer A, B, C, D. Faz um tutorial de como construir poços artesianos fantásticos, como construir mineração fantástica, como construir um fantasma, como construir um sátiro. Obviamente existem diversos tutoriais no quesito de eu posso trazer tutorial de qualquer coisa que vocês pedirem. Só que às vezes a pessoa pede um tutorial mais como meio que um passo a passo que ela pode ir seguindo. Porém, a sua cidade, a sua cultura, a sua sociedade, o seu world building, ele pode ter necessidades que eu não vou conseguir cumprir com o meu tutorial. Para você construir uma fortaleza fantástica, você precisa de ABC. Só que isso de uma maneira geral. Às vezes você precisa de um enfoque aqui, um enfoque ali, um enfoque lá. Então, às vezes, um tutorial pode ficar com cara de incompleto porque simplesmente eu não consegui abordar todas as suas necessidades. Então, essa percepção da pirâmide das hierarquias das necessidades, você pode tanto utilizar num quesito de quais são as necessidades que aquela criação exige, ou quais são as necessidades que o ser humano exige, de acordo, obviamente, com esse psicólogo, e com isso a gente vai criando e correspondendo de acordo com as necessidades. Obviamente isso aqui não é um tutorial, isso aqui serve para trazer uma nova perspectiva. Um outro ponto interessante que eu queria trazer
a pirâmide de Maslow é que às vezes você pode pensar, puxa, mas a minha expertise, naquilo que eu sou bom, não tem necessariamente uma ligação com o worldbuilding. É aí que você se engana, jovem padawan. Por quê? Todo e qualquer conhecimento que você tem, isso pode e vai virar worldbuilding. Hoje eu tive uma conversa com um amigo escritor e ele falou assim que uma vez ele estava vendo uma live e falaram sobre o gatilho da autoridade. Aí ele conseguiu contato com a pessoa e perguntou: ah, mas como eu coloco esse gatilho da autoridade? E o cara perguntou: no que você é bom? Ah, eu sei fazer churrasco. Então coloca uma cena de churrasco porque isso mostra o seu gatilho da autoridade. E ele colocou no livro dele. Então o que acontece? Você ter o conhecimento de alguma coisa, você não precisa necessariamente colocar essa coisa na sua história. Nossa, eu entendo de churrasco, eu preciso colocar churrasco na minha história? Se você quiser. Mas se você conhece o passo a passo de como fazer um churrasco tradicional de fogo, carne e sal grosso, será que você não poderia construir uma cidade pensando e referenciando isso? Nós fizemos um episódio que saiu agora recentemente que eu transformei Brasília em uma cidade fantástica. Claro que vocês podem construir Brasília da maneira que vocês acharem interessante. Eu nem abordei o formato de avião, vocês poderiam fazer um formato de cruz, um formato de V, um formato de navio. Eu nem entrei nesse detalhe. Eu fui apenas passeando pela cidade, fotografando e filmando alguns pontos e usei desse material para construir a referência da minha cidade fantástica. Então, o objetivo mais desse vídeo não é simplesmente um tutorial de criação e que no final do episódio, na segunda parte do episódio, eu vou criar uma cidade usando a referência de Maslow. Não, esse não é o objetivo. Se vocês querem um vídeo como esse, deixa aqui nos comentários, eu quero um tutorial de criação de cidade, cultura ou qualquer outra coisa que vocês querem interessante, usando como referência a pirâmide de Maslow. Show! Faço um vídeo para vocês, mas eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários. Aproveitando e deixem aqui nos comentários, se você curte e se você gosta desse material, já curte, já se inscreve no canal, porque tem conteúdo pra caramba, eu trago muita coisa legal, muita coisa interessante. O objetivo desse vídeo seria apresentar a proposta de Maslow para vocês, explicando mais ou menos como funciona essa questão da hierarquia, e com isso vocês utilizarem disso como talvez mais um ponto na hora de construir. Para vocês entenderem um pouco mais onde eu quero chegar, eu vou explicar quais são as 5 etapas principais da pirâmide de Maslow e depois a gente entra numa discussão que eu acho que fica mais fácil para elucidar um pouco mais o que eu quero dizer. O primeiro ponto é a questão da fisiologia. Ou seja, eu preciso, antes de qualquer coisa, suprir as minhas necessidades biológicas. Eu preciso respirar, comer, beber, dormir, eu preciso fazer sexo, eu preciso criar algo que supra as minhas necessidades biológicas. Ok, então se você precisa disso como um quesito básico de sobrevivência, obviamente você não vai construir um local que gere oxigênio, a não ser que você ache que seja importante, como por exemplo um sci-fi. Num sci-fi futurístico, respirar é algo importante. Se a colônia está na Lua, eu preciso criar algo que seja correspondente a isso. Se eu estou colocando aqui na Terra, respiração talvez não seja interessante, mas eu preciso ter locais que gerem comida. Restaurante, agropecuária, agricultura, magia. Eu preciso, dentro da minha cidade, ter geradores de comida. Se por acaso estamos colocando no nosso mundo mais palpável, dormir é mais tranquilo. Mas será que dormir dentro de um conto de terror é algo que é normal e fácil de ser absorvido? Será que o fato do meu mundo ser um pouco mais dark, dormir é algo muito perigoso, como existe uma história de um cara e toda vez que ele dorme, ele tem um pesadelo. Porém,
O tempo que ele dorme, no começo é 1 segundo, em pesadelo, dentro. Depois, no dia seguinte, quando ele dorme, o sonho dele fica preso 2 segundos e vai indo 4, 8, até que chega um dia inteiro, 24 horas dentro do sonho em pesadelo e vai aumentando. Será que dentro do seu world building o sono é algo precioso ao ponto de precisar criar uma construção, uma cultura, uma filosofia, uma sociedade, uma religião, um sistema mágico sobre sono? Que é algo tão fisiologicamente necessário para o nosso corpo. Até mesmo que no quesito do sexo. O sexo, existe a procriação, não apenas a procriação, mas também o quesito da satisfação biológica do ato sexual. Será que criar uma conexão religiosa, social, cultural conectada ao sexo seria algo interessante? Eu já tenho na minha cidade requisitos mínimos para uma satisfação biológica e uma sobrevivência biológica. Se eu já tenho tudo isso já construído, minimamente que permita a sobrevivência, então a palavra-chave dessa etapa é sobrevivência. Crie coisas, construções, culturas, sociedades, sistemas, produções que permitam a minha sobrevivência biológica na minha cidade, cultura, world building. Quando você usufruir e tiver tudo o que for necessário para construir algo que gere essa sobrevivência, agora a gente vai para o próximo passo, que é a segurança. A segurança está em tudo. Segurança do corpo, do emprego, recursos, moralidade, família, prosperidade. Ou seja, depois que ele encontra a sua sobrevivência, ele vai procurar dentro da sua casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, a sua segurança dentro dessa necessidade. Ou seja, o próximo ponto, depois que a sua biologia estiver garantida, é a questão de segurança. E a segurança está em tudo. Segurança do corpo. Segurança do corpo seria talvez você criar algo literal, uma metalúrgica, um ferreiro que crie essa segurança física de uma armadura, um exército para trazer segurança, uma religião para trazer segurança, um imperador super rígido para trazer segurança, algum justiceiro encapuzado para trazer segurança. Então, a palavra-chave nesse ponto dessa pirâmide é segurança. Trazer elementos que segure principalmente o corpo, a propriedade e a família. Se você tem esses pontos garantidos, obviamente, quando eu falo corpo, é tanto literal quanto saúde, de uma maneira geral. Então, depois que a pessoa ela consegue garantir a segurança do corpo, a segurança da família e, por consequência, a saúde, emprego, etc e tal, depois que a gente consegue garantir tudo isso, a gente vai para o próximo ponto, que é as relações. Quer dizer que a pessoa não consegue buscar relações se sente fome? É um tanto complicado. Se a pessoa tem fome, ela buscar um relacionamento, ela precisa comer. E depois que ela conseguiu comida, ela precisa garantir que aquela comida esteja segura, que a sua saúde esteja segura. Quando você tem essa segurança, aí nós vamos para a próxima etapa, que é o que eu falei para vocês, que é o amor e relacionamentos. Amizade, família, intimidade com a pessoa do mesmo sexo ou de um outro sexo. Ou seja, agora nós vamos buscar as relações. Antes era algo mais palpável. Comida garantida. Agora, relações. Eu vou começar a me abrir para ir atrás das outras pessoas. Ou seja, se na sua cidade, na sua construção, naquilo que você gostaria de fazer, você pode parar aqui, onde eu tenho
necessidades fisiológicas garantidas, segurança garantida, e eu paro. Ou seja, relacionamentos, estima e realização pessoal não existem nessa cidade. Não existe nessa hierarquia. Não existe nesse world building. Perfeito. Você pode parar na segurança, onde só tem a parte fisiológica garantida. Você pode construir uma cidade onde não tenha nada. Pode. Pode chegar numa cidade utópica onde tenha tudo. Então olha que legal. Quando você entende as etapas, já vou continuar, não se preocupem, mas quando você conhece as etapas, você consegue modular o nível de relação daqueles personagens, daquelas pessoas, daqueles seres, com o world building que você quer fazer. Então quando a gente chega e já tem a fisiologia garantida, a segurança da família, dos seus recursos, da sua saúde, da sua integridade, agora você tem condições psicológicas para procurar amigos, para procurar parentes, não, amigos, para procurar relações interpessoais, como por exemplo um namorado, uma namorada. Por quê? Se você não tem a segurança física, emocional com você, buscar o outro é muito difícil. Claro que existem pessoas que pulam, buscam mais para cima coisas que estão mais para baixo. Sim. Tem pessoas que querem achar a realização pessoal, mas tem uma baixa autoestima. A pessoa busca realização pessoal, mas não consegue interagir com pessoas. A pessoa busca relações pessoais, mas não consegue, tem uma péssima noite de sono. Então, se você não consegue minimamente usufruir dessa etapa, a próxima é difícil. Então, quando você cria relações na sua cidade que gerem essas relações, feriados, políticas, economias, tudo isso gera oportunidade para as pessoas terem meio que substâncias para conseguir procurar amizades, criar novas famílias, procurar relações. E quando você fere isso, você para nessa etapa, as próximas ficam muito difíceis. Obviamente, existem diversos tipos de pessoas com diversas necessidades diferentes, e as pessoas podem, mas a intimidade sexual para mim não é o suficiente, eu não preciso disso, então ter amigos e família para mim é o suficiente, e com isso eu posso buscar realização pessoal, estimas. Perfeito, ok, existem as suas limitações, existem as suas preferências, existem os seus encaminhamentos. O que eu trago aqui, principalmente nessa reflexão, é: eu não sei o que construir na minha cidade. Claro que você pode procurar tutoriais, como eu falei para vocês. Eu quero construir minha cidade, faça isso. Mas você às vezes constrói, faz o tutorial e você sente que alguma coisa tá faltando. Aí você fala: onde foi que eu errei? Com esse sentimento de onde está faltando, você começa a expandir o seu universo e constrói. Só que esse sentimento não passa. Por quê? Às vezes você esqueceu simplesmente de construir algo que gere a necessidade, que complete a necessidade. Mas como eu vou construir um world building que gere família? Núcleos familiares. A sociedade que você constrói, o formato como ela é feita, a cultura como ela é feita, gera diferentes núcleos familiares. Uma família tipo nuclear, que é a tradicional, uma família homoafetiva, uma família de pais separados, uma família só com pai, só com mãe, com avô. Você pode criar diversos tipos de família dependendo da sociedade que você está construindo. Então, sim,
criar uma sociedade também tem a ver com núcleos familiares. Porque dependendo do núcleo familiar, você pode estar gerando plot, gerando obstáculos, gerando coisas que, dentro da sociedade, o núcleo familiar diz que o menino com seus 15 anos precisa sair de casa e a menina com 13 anos precisa encontrar o marido. Então você já gerou qual é a nossa etapa 3, que é família, amizade, relações, onde essas relações são forçadas, essas amizades são forçadas, essas famílias são forçadas a partir da sociedade que você criou. Então, nossa, tá faltando o quê? Às vezes, aquele iceberg cultural, mais no quesito social, família, que é a nossa etapa 3. Quando a gente chega na nossa etapa 4, que é a estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. Então, a nossa etapa de estima, a nossa etapa de realização pessoal, que corresponde moralidade, criatividade, solução de problemas e lá. Esses 2 pontos finais, o de estima e de realização, vai ser como? Eu criei os meus elementos de fisiologia, ou seja, básico. Criei os elementos de segurança, perfeito. Criei a minha sociedade, cultura com relacionamentos, perfeito. Agora, o estima e as realizações pessoais serão esses 2 parâmetros que você vai colocar no seu personagem e no seu filtro para avaliar a criação que você fez. Seria como? Como que funciona uma sociedade no quesito autoestima, respeito, moralidade, numa realidade que você criou com essa fisiologia, essa segurança e esses relacionamentos. Agora você vai começar a entrar numa camada bem mais profunda, que são, sabe aquele iceberg cultural que eu falei para vocês? Então, agora nessa etapa da estima, que você vai aprofundar e vai abordar esses quesitos bem mais difíceis, que são reações, preconceitos, ideais, moralidade. Todos esses fatores comportamentais são difíceis de você colocar para fora na sua cultura. Mas eles são importantes para criar profundidade de personagem, de plot, de enredo. Então, a partir da estima, você usa como um filtro de como que seria a autoestima, a confiança, a conquista dos respeitos, moralidade. Entendendo isso, você chega na realização pessoal. Esses filtros seriam o seguinte: quais são as possíveis plots que eu posso construir com isso aqui? Por quê? Realização pessoal, a gente tem criatividade, espontaneidade, solução de problemas, preconceitos, aceitação de fatos. Você acha mesmo que uma pessoa que não come liga se é terra plana ou não? Ele quer saber se o pão é plano na barriga dele. Tá vendo? Quando a gente fala sobre construção de uma cidade, claro que você coloca fácil o Google, chart, tabela, world building, cidade alta, cidade baixa. Vai aparecer 1000 coisas. Mas se você quer construir algo que vai deixar a sua cidade, a sua construção fechadinha, aprofundada, com muitas camadas que você acha necessário para a construção do personagem, da plot que você quer deixar, você quer deixar a sua história, seu personagem com substratos suficiente para encantar todo mundo, eu preciso de um world building. Um world building bem feito. Então, eu já coloquei as minhas construções para assegurar a minha fisiologia e minha sobrevivência. Coloquei as construções físicas, sociais, econômicas, políticas para assegurar isso que eu fiz. Eu montei a minha sociedade que modula os meus relacionamentos interpessoais dentro dessa cidade.
Fiz o filtro da estima para saber como que as pessoas conseguem autoestima, confiança, respeito e etc. dentro dessa sociedade de construções que eu fiz. E agora, na camada mais profunda, que vai dar uma vida para sua história e uma vida para o seu universo conseguir existir independentemente da história dos personagens que você está construindo, o seu worldbuilding precisa de vida. E qual que é a vida dele? Algo que você encontra na pirâmide de Maslow, no quesito realização pessoal. Como o seu personagem vai conseguir entender a si mesmo, aos outros e onde vive? Como ele vai se encontrar com o filtro de estima que você fez e as construções abaixo que você construiu? Físicas, sociais, políticas. Tá vendo onde eu quero chegar? Quando a gente constrói alguma coisa, entende como esse negócio funciona, não interessa onde eu fiz, não interessa o tutorial que eu fiz, não interessa o world building que eu vou fazer. Porque quando você entende a essência da necessidade dentro da sua construção, você pode pegar o tutorial que você quiser, que vai ficar perfeito. Você pode não pegar nenhum tutorial que vai ficar perfeito. Por quê? Eu utilizei desse. Claro, você pode pegar esse vídeo e falar, tá bom, pra mim não serve. Perfeito. Você pode construir a sociedade de várias formas. Eu trouxe aqui a pirâmide de Maslow para mostrar que se você conhece uma teoria de qualquer área e você acha que ela supre aquilo que você necessita para a sua história, para os seus personagens, para a sua construção, para a ambientação, para a mensagem que você quer trazer, perfeito, use. Eu trouxe o Grapes, eu trouxe o Hermetics, vou trazer diversos outros tutoriais que constroem a mesmíssima coisa, sociedade, cultura e diversos. Para quê? Para mostrar para você que não importa qual a metodologia que você vai usar. O importante é você entender como ela funciona, entender os parâmetros que são utilizados e usar essa ferramenta. Então quer dizer que eu posso, por exemplo, usar o Grapes, que, não estou entendendo o que é Grapes, vou deixar aqui o cardzinho para vocês irem lá e entender como funciona isso. Eu quero entender como funciona o Hermetics, vou deixar também aqui para vocês irem lá ver. Eu vi esse tutorial, agora eu posso usar a pirâmide de Maslow nesses 5 etapas para ver e filtrar se as minhas construções que eu fiz no Grapes, que eu fiz no Hermetics, estão fechando bonitinha e criando uma necessidade? Pode também. Você pode usar esse vídeo simplesmente para ver essa pirâmide. Até mesmo vou deixar o link aqui do Wikipedia para vocês irem lá ver. Vocês pegam a pirâmide, salva a imagem. Salvou a imagem? Perfeito. Agora eu vou pegar essa imagem e ver como que eu posso, uma pessoa que tem essas características, essas necessidades, elas estão sendo feitas na construção que eu fiz, no Grapes que eu fiz, no Hermetic que eu fiz? Tá. Tá até que ponto? Tá até que nível? Aqui, falta aqui. Perfeito. A partir disso, você começa agora a ver. Completa. Não completa porque eu acho que vale uma boa plot aqui. Vou deixar um buraco aqui no world building porque eu quero que meus personagens sofram nesse buraco. Perfeito. Então, pessoal, esse vídeo que eu trago para vocês sobre a pirâmide de Maslow não é um tutorial. Caso vocês novamente queiram esse tutorial que eu faço uma cidade utilizando o filtro da pirâmide de Maslow para vocês, deixe aqui nos comentários. Eu quero um tutorial de cidade, cultura, o que vocês quiserem, usando os filtros da pirâmide de Maslow. Faça isso, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo bonitinho, gostosinho para vocês, mostrando na prática tudo aquilo que eu quero fazer isso para vocês. Então, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, porque, como eu falei para vocês, temos vídeos
praticamente todos os dias, de segunda a sexta, com diversos elementos, e com certeza você vai encontrar algum que vai ajudar você demais. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!